Mas eu acho que a parte mais louca que você pega de todas as obras japonesas é que, assim, por mais que seja um anime de luta, de titãs se degladiando, sempre vai ter uma temática mais profunda por trás, algo mais assim. E ainda mais, principalmente, a temática da guerra, ela é muito presente em diversas obras do Japão. Se você pega Estúdio Ghibli, que você tem Hayao Miyazaki, que sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, todos os temas dele são basicamente contra a guerra, são contra esse... contra o militarismo, contra, tipo, tudo isso. Então você Princesa tem... Mononoke, né? Princesa Mononoke, o próprio Porco Rosso também. Você pega agora o Menino e a Garça, que é o último filme dele, onde ele tem o pai dele, ele tá vivendo, que o Menino e a Garça, inclusive, é praticamente uma autobiografia dele, né? Porque o personagem principal seria o Miyazaki. Você tem também, logo no início do filme, os aviões bombardeando o hospital que a mãe dele tava. E aí a mãe dele morre por conta disso. Então você tem série de temas que sempre vão gerar muito em torno desse semblante que é a guerra. Eu acho que isso é um fator principal de todas as obras japonesas. É bizarro, assim. Os filmes do Estúdio Ghibli, eles focam muito nisso, né? Os filmes do Miyazaki focam muito nisso, em temática de guerra. Um dos mais clássicos é aquele, né? O Túmulo dos Vagalumes. Sim. Cara, esse é deprê pra caramba, né? Pois pesado, é, esse é muito destruidor. pesado, é muito realista. E até esse exemplo que você deu do Porco Rosso é engraçado, Isso né? eu não vi. Que é aquele. É basicamente um cara que ele fazia parte do exército, né? Da aeronáutica, do Japão, enfim, tinha lutado na guerra e ele tava meio que se aposentando, um negócio assim, né? Sim. Tava meio que aposentado. E aí você vê, ele tinha essa aparência de porco. Mas você fica, mas por que ele parece um porco, né? Por que ele é um porco? E aí ele é meio seguro por conta da aparência dele e tal, né? Pra conversar com a mulher que ele conhecia antes de ir pra guerra. Que agora ele tinha essa aparência de porco basicamente por causa de uma maldição dentro da fantasia da história. Mas olha só que louco, depois que eu fui perceber que ele se parece um porco ali só como uma alusão a como se ele tivesse realmente voltado da guerra totalmente deformado. Porque é isso que acontece, né? O pessoal volta da guerra, tipo assim, deformado, despedaçado. Então é como se ele tivesse... Tanto que ele sofre uma queda de avião no filme, durante a guerra, não lembro agora. Se ele só foge, ou se ele cai do avião. Cadê? Ô, Bia, dá pra ver? Ele cai, ele sofre um acidente de avião? Ou se ele cai do... Você lembra? Ele tem uma queda de avião na história do filme? Eu não lembro durante 100%. a guerra? Pessoal do chat aqui. Mas ele acha que, não sei se ele sofre... começam a atirar no avião dele, um negócio assim. Eu não lembro agora de cabeça dessa cena específica. Se o avião não cai, a galera, se eu não me engano, ele tava no meio da guerra e atiram no avião dele, meio que explode, um negócio assim. Sim. Mas que dá a entender que depois ele volta como essa aparência de porco, né? Um filme infantil, pra fazer alusão a isso. Como se ele, por causa desse motivo, por causa dessa deformação que ele sofreu por conta dessa explosão, dessa guerra, da insegurança que ele passou a ter. É bizarro, né? Tipo, Trauma de guerra, né? Sim. O subtexto, né, nos filmes do Mas mesmo Viagem Miyazaki de são Chihiro, muito bom. cara, se uma criança assistir, com certeza ela tem outra leitura, mas adulto assistir, Sim. aquilo é pesado pra caramba, aquele desenho, cara. Eu acho engraçado que quando eu fui assistir o Menino e a Garça, que eu fui na pré-estreia assistir, assim... É bom? Não, é incrível. Pra mim é o meu top 2 filmes do Estúdio Ghibli, sério. E o número 1 qualquer? Chihiro. Eu amo Chihiro do fundo do meu também. É um filme coração. muito completo, né? O filme Chihiro é completinho, do começo ao fim, assim, toda a trama, tudo. E quando eu fui ver o Menino e a Garça, eu lembro que tinha várias crianças na sessão, porque ainda tem muito essa imagem de que Estúdio Ghibli, não sei se Ponyo passa muito essa vibe e tudo mais. E as crianças, assim, assistindo e elas chorando, tipo assim, eu não quero ver, não sei o quê. Essa garça é muito feia e tudo mais. Só que Estúdio Ghibli, pra mim, não é um filme de criança que a criança vai assistir. A criança pode assistir, ela vai se encantar com a magia, com o sobrenatural, efeitos, com as cores. Mas você nunca vai entender a temática profunda disso por trás, cada detalhe, cada nuance da coisa. Ainda mais que você pega todo o background realmente dos criadores, deles terem sobrevivido, do pai do Hayao Miyazaki, ele produzia... É que eu não sei o nome da parte do avião, mas é aquela parte do avião que você levanta aqui o vidro e você entra. É aquela parte de vidrozinho, assim. Cockpit. Acho que é isso o nome. Cabine? Não sei. Não, tá. Tipo, ele produzia isso e logo no Menino e a Garça mesmo você é apresentado ao pai do protagonista que era produtor disso e tudo mais. Então, assim, é muito forte isso. Esse filme foi muito complicado, porque se você não tivesse um background de entender justamente a história do
criador, você fica boiando. Você fica. Fica boiando total. Não é um filme que, assim, que vai fazer muito sentido, assim. Não é um filme que vai fazer muito sentido se você não tivesse conhecimento prévio. Não tiver. É muito bizarro. E é muito diferente dos filmes que você vê de animações ocidentais tradicionais. Acho que tem saído hoje em dia, por exemplo. A gente foi assistir o Divertidamente 2, né? Que, cara, tem todo esse apelo para o público infantil, de a todo momento ter esse estímulo de algo acontecendo. Parece que todos os personagens são ligados no 220, sabe? Você não tem descanso em nenhum momento. É sempre alguma fala, alguma gritaria, não sei o que, alguma coisa acontecendo, estímulo a todo momento. E o Miyazaki, ele vai no sentido completamente contrário. Se ele quiser fazer uma cena ali, da galera, que cena clássica, né, da viagem de Chihiro, dela indo viajando no trem, sentada por 5 minutos, nada acontecendo, só lá, admirando a paisagem e tal, ele vai fazer, sabe? Se ele quiser fazer um filme falando sobre a história do pai dele, colocando vários personagens que fazem referência às pessoas que trabalharam com ele, né? Na história de criação dele, né? Como diretor, ele vai fazer, sabe? Não foi um filme, esse último filme pelo menos, é um filme muito complicado, não foi um filme feito pra realmente o público de geral, apesar de ter feito sucesso. Olha só, é muito louco, e né? ele ter ganhado o Oscar também, né? Ainda ter ganhado o Oscar nisso. Assim, eu acho muito doido ainda. Assim, pra mim foi total merecido, mas eu também precisei ver 2 vezes o filme pra absorver 100%. E a segunda vez que eu reassisti o filme, eu falei, nossa, realmente esse filme é genial. Pô, Esse filme é genial. quero ver. Castelo Animado também, vocês gostam? Castelo Animado eu gosto. Se eu não me engano, eu cheguei a assistir. Aqui tem um outro parecido. Eu confundo, né? São dois. Tem o Castelo no Céu e o Castelo Animado. Exato, tem esses dois aí. Eu acho que eu vi os dois. Cheguei a ver os dois, sim. Mas eles são relativamente parecidos. Mas eu acho que de todos esses, eu acho que a Viagem de Chihiro, que assim, apesar do apelo nostálgico, já que eu vi no cinema, na época, em 2001, se eu não me engano, além desse apelo nostálgico, vendo esses outros filmes, eu acho que ainda é um filme muito completo em trabalhar o romance, a trabalhar a aventura, em trabalhar a mitologia, em trabalhar a ação. Tudo isso está muito presente, tudo isso está muito bem equilibrado no filme. É por isso que, querendo ou não... criança, né? Pô, os pais são transformados em porcos logo no começo. Isso é bizarro, né? Nossa, bizarro, eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro que eu tava chorando nessa cena, olhando pros meus pais assim, ó. Será que eles vão virar porcos? E além desse também, tem um que eu sinto que ele é muito esquecido, mas ele também é o meu terceiro na lista de melhores, que é Náusea. Náusea, que foi um dos filmes antes da criação, de fato, do Estúdio Ghibli. E é um filme muito atual, porque ele vai falar de questões ambientais, de como o mundo tá sendo destruído, de como a poluição tá acabando com tudo isso. E, novamente, é sempre esse foco do Estúdio Ghibli de pegar temas que, querendo ou não, se você pega pra realidade, pra atualidade, são muito atuais nos dias de hoje, né? Você consegue fazer paralelos com o que vem acontecendo com o que o Miyazaki escreveu há trocentos mil anos atrás. Verdade. E fala de Katsuhiro Otomo, que não é da época de vocês, né? Eu fui assistir no cinema, o Akira também. Eu também fui assistir no cinema. Mas na época... Não, mês passado. Como é que eu viajante no tempo? Não, eu fui com uma mina, tava a primeira vez que eu saí com ela, levei pra assistir. Ela dormiu no filme e nunca mais chamei a mulher pra sair. A mulher dormindo no Akira, cara. Para, velho. Fiquei decepcionado. E aquilo me impressionou demais, cara, quando assisti. Imagina assistir na época que ele foi lançado. E pra mim ele é um filme pra ser visto no cinema. Também acho. Ele é um filme de cinema que, se você assiste ele no computador, alguma coisa na televisão, ele não tem aquele mesmo impacto, tanto pelo áudio quanto pra você admirar tudo que foi feito à mão. Porque cada cena daquilo lá é feito à mão, desenhado. E você bate numa tecla muito que o Japão tava vivendo naquela época, né? Você tem a parte das greves, tipo assim, de tudo mais, dos estudantes, dessa revolta. Então, é um negócio que na época foi muito atual. E você... Quase caiu. E ele bater nessa tecla, e assim, era uma coisa que... É um negócio que eu nunca imaginei um mangaka, de fato, batendo nessa tecla mostrando a realidade do país dele de uma forma tão real no filme. Cara, e o mangá era maravilhosamente bem desenhado, né, cara? Não, acho que... Inclusive, pra mim, Akira tem um dos traços mais bonitos até hoje. Também acho. Chegou a assistir o Ghost in the Shell? Claro. Esse também, assim, me marcou muito e não assisti quando eu era criança. Acho que é de 95, foi o ano que eu nasci. Então, eu assisti, deve ter uns 3 anos.
E, cara, eu acho incrível. Não teria Matrix, né? Se não tivesse Ghost in the Shell. basicamente. Pois é, primeiro pela animação, que é sensacional, absurdo. Como é que pode ser um história. negócio tão bom? Mas, assim, o que me encanta muito é aquela temática de você ter o contraste entre o real e o ficcional. O real e o virtual. É. Né? Que é a protagonista, que é um robô, mas ela tenta, até certo ponto, se identificar como um ser humano. Sabe? Ela quer entender como ela poderia se identificar como esse ser humano. Se ela é, de fato, um ser humano real, se ela pode ser considerada dessa forma ou não, sabe? Então, esse contraste... Primeiro, essa questão, tipo, né? A questão de bioética, vamos dizer assim, né? Cibernética, essas coisas assim, já é muito interessante. Mas esse, no caso, é o filme, né? É o filme de... Não lembro agora, foi dos anos mais recentes. Mas o original é que eu gosto bastante do filme. Que é só um filme, né? Não é nem um anime, é só um filme. Mas, particularmente, me encanta muito essa temática do contraste do robótico com o humano, né? Tanto que você vê no final o corpo dela se despedaçando e tal. Como se ela... A cultura japonesa brinca muito com isso, né? Sim. Voltando em Evangelion também, né? Aliás, Evangelion eu também não consegui assistir, cara. É bem difícil de você se engatar no seriado. Olha lá, já tá ficando revoltado lá comigo. É verdade, eu tentei. Também falo, você precisa assistir não sei quantos episódios pra se conectar. Ah, mas Evangelion, eu sinto assim, Evangelho pra mim é muito bom. Só que ele realmente, ele é mais... A construção dele é mais lenta, você vai indo e tudo mais. Eu confesso que eu não vi os filmes de Evangelho até hoje. Eu não vi, eu tenho esse pecado, eu não vi. Eu me perdi, depois que começou a ver... são quantos? 4 filmes? Aqui no microfone, ó. São 2 daquela época, que era o The End of Evangelion, Death and Rebirth. E teve esse reboot agora, que foram 3 filmes. Então assim, também aí eu falo assim, meu... E também muita gente fala do final, né? Sim. Que o final... Que ninguém consegue entender nada. Que é super louco e tal. Super Tem louco. várias teorias também, né? Pois é, são cerca de 25 episódios, até o episódio 22 eu tava esperando aquele momento. Pensando, até agora eu tô entendendo. Eu acho. Parece que tá fácil. E aí chega no final, meu amigo, eu fiquei, caraca, o que é isso? Aí chega no final, parece que tá no começo, então eu continuo não entendendo absolutamente nada e tá tudo certo. Aí vira aquele clássico, vou ver umas opiniões na internet pra saber o que eu achei. Exato. Porque eu não sei o que Aquele achar. meme do John Travolta, né? Chegando assim, falando... Caraca, Não, muito louco. Evangelho eu fico meme da Nazaré, só fazendo as contas. Desce 2, log de 3, não sei o que, eu não entendo nada, absolutamente nada. Mas também é cultuado pra caramba, né? Não, ele é cultuadíssimo. E se você pegar também, você tem o grande precursor disso, né? Que é o Gonagai. Que ele foi um mangaka, ele que basicamente começou o mecha. Ele começou esse negócio de você ter robôs, de você ter essas coisas de robôs gigantes degladiando, ou até mesmo ou até mesmo o próprio brinco que ele foi o precursor também do... Qual que é o nome daquele negócio? Da Sailor Moon de transformação? Mahou Shoujo? Não é Mahou Shoujo? É Mahou Shoujo de transformação? Qual que é aquele de transformação de garotas mágicas que se transformam? Tem um nome específico pra isso, não tem? Então, assim, ele basicamente foi, tipo, o que começou esse gênero que basicamente influenciou Cavaleiro Zodíaco, que influenciou Evangelion, que influenciou o próprio que a gente tava falando antes, Darling the Franxx, de robôs. Então, assim, ele que foi o pai de tudo O isso. Japão sempre foi também muito tecnológico, né? Então tem um apelo muito grande pra eles, essa temática de robô gigante. Gundam. Exato, também é outro exemplo, né? Então, você pega isso, vai e traz pra Evangelho, E aí... no caso do Katsuhiro Otomo no Akira, tem o lance da bomba nuclear, né? Sim. Você vê as Olimpíadas, um lugar onde caiu uma bomba e não sei o que. Os caras trazem essa temática pra caramba. E é que ano que ele fala lá? É 2020? Dá uma olhada pra gente em que ano que se passa o Akira. Porque é um negócio que foi recente, até que o pessoal fala. Já passou, ninguém reparou. E teve a Olimpíada também nessa época, no mesmo época que o ano foi de Akira, não foi? Ou não? sei se foi a Olimpíada no... Foi a Olimpíada. É que teve o delay da Tóquio, né? Olimpíada. Tóquio. Vamos ver. Aqui Foi. tá 88. 88? Não. 2019, que passa a Filme de história. 88, isso. O filme de estrutura, mas a história se passa em 2019. E aí, se você parar pra pensar que a Olimpíada ia ser, tipo, tanto seguida, seria... Olha só. Mas o Japão, tem muita animação japonesa que fala muito sobre isso, né? Sobre catástrofe no próprio país do Japão, né? Cara,
famoso, um monte de coisa. Ultraman, Ultra Seven, Godzilla, tudo. Godzilla, monstros exatamente gigantes, isso. e não sei Monstros o que, gigantes, destruindo tudo, É. terremoto, até catástrofes naturais, né? Que acontecem muito lá. Então, assim, eu tava até, pra um vídeo que eu tava fazendo, reunindo alguns exemplos, assim, que eu fui tirando de cabeça. Caraca, um monte de animação relativamente recente, assim, dos últimos, talvez, 5 anos, que traz essa temática, né? Os filmes novos do Makoto Shinkai, Makoto né? Shinkai é isso. Que falam muito sobre isso. Muito sobre o fim do Japão, né? Se você pega o mais recente dele, o Suzume, ele é, assim, além de ser um filme esteticamente incrível, de trilha sonora e tudo mais, ele é um filme que também você precisa, se você tem um background de você entender algumas coisas, ele ganha um outro sentido. Eu assisti o filme a primeira vez, ele é maravilhoso, lindo, perfeito, eu amei, adorei. Depois que eu entendi o significado de como é a história por trás, porque, por exemplo, em Suzume, você tem a protagonista, que ela tá vivendo na ilhazinha dela e tal. E aí depois, do nada, ela começa a ver uma névoa, assim, gigantesca, assim, no mundo. E ela fica curiosa, ela vai até essa névoa. E ela vê um cara tentando fechar uma porta, da onde essa névoa tava saindo. Aí ele pega, fecha a porta e tranca. Nisso que ele tranca a porta, ele tá meio que tentando impedir que essa entidade, essa coisa, saia e cause terremotos. E isso tem a ver, relação com um terremoto, que eu não lembro que ano que aconteceu no Japão. E aí cada local que eles vão indo no filme para impedir esse terremoto é um dos locais que o Japão foi atingido pelo terremoto. Tanto que se você pegar as frases dos personagens, todos os personagens sempre falam tipo assim, estou indo, tipo aquela, é que eu não lembro como é que é em japonês agora, Iterashai, que eles falam quando eles vão sair de casa. Sim. Só que eles nunca falam, voltei, porque eles morreram no terremoto. Caramba. Então você tem, tipo, você tem esses detalhes no filme. Então volta nessa história do terremoto. E volta também muito de como o Japão se baseia no seu próprio folclore. Porque se você pega as grandes obras do Japão, você tem os yokais muito presentes. Suzume é um deles, que você tem a lenda, é que eu não lembro agora o nome da lenda, mas é a lenda daquele peixe-boi, que toda vez que ele bate a cauda, ele causa um terremoto. E Suzume é baseado nessa lenda. Tanto que a entidade, ele faz todo esse movimento de pegar e cair. E ele causa esse terremoto. E novamente, o folclore japonês influenciando todas as obras. Naruto é muito influenciado por folclore japonês. Totalmente. Naruto é totalmente folclore japonês. Você tem o Amaterasu, que são os golpes do Sasuke, por exemplo. Amaterasu, Tsukuyomi. São divindades, deuses da mitologia japonesa. Então você tem isso muito presente em todas as obras. Todas as obras algum detalhe vai ser voltado com yokai, alguma coisa assim. Que assim, até voltando nos exemplos dos últimos filmes, desse mesmo diretor. Você tem esse Suzume, que fala sobre essa sequência de terremotos. Você tem O Tempo com Você, você chegou a ouvir falar. O Tempo com Você, que é um filme também que chove o tempo inteiro e tal. Bom pra caramba. Então, também nesse caso de inundação, você tem até o clássico Your Name, que é um meteoro caindo. Total. Isso é muito interessante, porque... Causa uma... E devasta a cidade inteira. Devasta a cidade inteira. E esse é mais interessante ainda, porque você vê aqueles dois personagens, né? O casalzinho da história, um da cidade do interior, querendo ir pra cidade grande, Como o molequinho. aquele... Lindíssimo, Cara, absurdo. Eu acho que o Makoto Shinkai, ele faz uns absurdo, lindo. O cenário é absurdo. E aí, o garoto, né, da cidade grande, onde eles se conhecem, trocam de corpos, cada um fica no corpo do outro, e no fim das contas eles tentam impedir essa destruição. E ao mesmo tempo em que aquela garotinha do interior tinha aquela repulsa das origens dela, etc., que não gostava dos costumes de lá, queria ir pra cidade grande, Tóquio e tal, gostava do agito, do movimento, o filme ele fala muito através daquele meteoro como a tradição, como a tradição da cultura japonesa tá realmente se extinguindo, né? Então é importante a gente... O filme ele fala muito sobre isso, né? Sobre você resgatar um pouco desses valores, não esquecer desses valores. Ele relembra a gente desses valores, né? Mais tradicionais. Apesar dessa garotinha inicialmente não gostar, querer sair de lá, querer sair do interior. E o meteoro justamente representando isso, né? A destruição completa da tradição. Tanto que é justamente o meteoro que cai em cima do quê? Da cidade dela, que era lá no interior. E fez um puta sucesso, né? Sim, esse foi absurdo. Não, se não me engano, ele não é mais a maior bilheteria do cinema japonês, porque teve o filme de Demon Slayer agora, se não me engano, que passou. Esse fatídico filme.